E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está transmitindo uma série de competições europeias com destaque para o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição, ir na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer ver sem precisar incluir cartão de crédito e nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro venceu o Uberlândia por 2x1 nessa noite de quinta-feira lá no Independência, em um jogo em que nós tivemos tempos bem distintos, né? Na primeira etapa o Cruzeiro dominou, criou oportunidades, poderia ter feito até mais do que um gol, a gente conseguiu abrir o placar numa bela cobrança de falta do Matheus Bidu. No segundo tempo, algumas falhas defensivas, tomamos um empate meio bobo, conseguimos rapidamente voltar à frente do marcador, né, num espírito de recuperação muito bom, e depois ali o Cruzeiro teve até algumas chances, o Uberlândia reclamou de um pênalti num lance bem questionável, mas no final das contas valeu pela vitória. O triunfo nos levou aos 18 pontos na tabela, na liderança do Campeonato Mineiro, com 2 pontos a mais que o vice-líder Atlético e 6 pontos acima do primeiro time fora do G4, que é a Caldense. Podemos garantir matematicamente a classificação para a semifinal do estadual se vencermos o Vila Nova no domingo às 11 da manhã no Independência. Para a classificação matemática não depende apenas da nossa vitória, né, mas de tropeços de outros times também. Fato é que se a gente vencer e bater 21 pontos, a classificação fica muito bem encaminhada, né? E provavelmente nós estaremos na semifinal. E esse resultado foi muito importante quando a gente lembra que o Cruzeiro não conseguia 4 vitórias consecutivas há praticamente 10 meses, né? Desde que o Felipe Conceição era nosso treinador, inclusive, no Campeonato Mineiro e início da Copa do Brasil do ano passado. Não significa grande coisa, né? Mas é muito importante a gente emplacar essa sequência de vitórias quando a gente vê isso associado a boas ideias do treinador. O início do trabalho do Pessolano vem sendo muito bom e isso tem sido associado a algumas outras boas notícias também fora de campo, né? Ontem o Cruzeiro, por exemplo, bateu 35 mil sócios torcedores, o Ronaldo também fez manifestações aí, elogiando o time e tudo mais, e fica aquela expectativa, né, de que quando o Cruzeiro chegar nas competições mais importantes, especialmente na Série B, a gente também consiga trazer um ou outro jogador de um pouco mais de qualidade para encorpar esse elenco. Esse é o plantel do Cruzeiro para iniciar a temporada, né? E aí a gente vai fazendo essa filtragem, identificando jogadores que têm condição de estar aqui, outros caras que estão um pouco abaixo, mas acho que o cômputo geral até o momento da temporada tem sido muito positivo pra gente. O treinador Paulo Pessolano considerou a vitória merecida, disse que o nosso time foi muito superior e perdeu chances claras. Destacou que as falhas cometidas no segundo tempo aconteceram porque o time não soube valorizar a posse de bola e nem se compactar bem no momento após a perda. E achei interessante a análise dele, né, dizendo que muitas vezes os jogadores do Cruzeiro estavam muito distantes entre si e por isso mesmo a gente estava errando os passes. Porque é aquele negócio, né, o passe é um fundamento que depende de 2 jogadores, do cara que vai executar e também do cara que vai receber essa bola. Se o cara que vai receber não se desloca, não se aproxima, não dá opção, o cara que precisa fazer o passe vai ter esse trabalho dificultado. E o treinador também voltou a dizer que vai continuar fazendo aí mudanças no time, um rodízio de peças, né? Falou que os caras que entraram em campo nessa partida contra o Uberlândia são titulares, que no final de semana vai ser outro time contra o Vila Nova e que também são titulares. E é uma coisa interessante se a gente conseguir de fato ter mais de 11 jogadores confiáveis, digamos assim, porque nas últimas temporadas a gente não conseguia ter nem 11 caras que mereciam ser titulares do time. Se a gente conseguir ter aí, sei lá, uns 15, 18 jogadores assim, que o técnico pode colocar em campo, que ele sabe o que o cara vai entregar e o cara vai entregar bem feito, a gente vai ter um início de time, de elenco muito forte para a disputa da Série B. E acho que apesar dessas mudanças na escalação, não dá para dizer que o Cruzeiro não tenha padrão de jogo, né? A gente enxerga sim uma estrutura e essas mudanças que o técnico tem feito constantemente, nas palavras dele inclusive, é realmente para ter todos os jogadores capazes de se entregar bastante, de ter um time intenso a cada partida. Vamos ver então quais serão os titulares no jogo contra o Vila Nova, quais serão os relacionados, né? Porque tem muitas mudanças
tem muita gente no elenco para pouca vaga, mas eu acho que a cada jogo a gente vai ter uma tendência diferente e o time que deve jogar na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil deve ser bem parecido com o time que jogou ontem. Pessolano também falou sobre a situação do zagueiro Maicon, que é considerado um titular e ficou no banco de reservas. Segundo o treinador, ele queria observar o Oliveira jogando pelo lado direito e a ausência do Careca não tem nada a ver com uma possível transferência para o Santos, como o Globo Esporte tem noticiado. E essa negociação entre Santos e Cruzeiro pela contratação do Maicon, ela é um pouco complicada de entender quando a gente considera algo que eu inclusive falei na live ontem, né? O Maicon ficou vários meses sem clube, por que o Santos não tentou a contratação dele? E pelas notícias, né, o Fábio Carille que estava pedindo a contratação do Maicon e nessa sexta-feira o Carille se desligou do Santos, tá? Ele não é mais treinador do Peixe, então vamos ver como é que isso vai ficar. Mas eu torço muito para que o Maicon siga aqui no Cruzeiro, eu acho que ele é uma peça muito importante ali pela qualidade técnica, pela experiência, pela liderança, né? E se ele puder ser o nosso zagueiro, a gente já tem aí uma posição mais resolvida. Se será o Sidney do lado dele, como é a tendência, né? É uma defesa bem experiente que tem tudo para ser uma das bases do time do Cruzeiro. Ontem, particularmente, eu não gostei nem da atuação do Oliveira, nem do Eduardo Brock, o que faz com que o Maicon pareça ainda mais necessário. O atacante Edu, que mais uma vez anotou o gol da vitória do Cruzeiro, confessou que contou com a sorte no lance do gol, porque ele pegou mal na bola e a finalização não saiu como planejado, mas ressaltou a importância de ter marcado após perder uma boa chance no primeiro tempo. Todo mundo sabe que atacante vive de gols e é por isso que esse início do Edu tem sido tão celebrado, né? Porque ele tem conseguido fazer gols e gols muito importantes, né? Gols que nos trazem vitórias, gols de 3 pontos, o que faz com que essa chegada dele ao Cruzeiro seja ainda mais impactante. E tem alguns detalhes assim que não entram em campo, né? Mas o Edu é um cara que parece ter um carisma bastante, aceita brincadeira, o negócio lá do cabeça de filtro de barro, né, e tudo mais, que fizeram até o filtro para ele no Instagram. É um cara que chegou ao Cruzeiro e está passando aí uma imagem muito positiva, né, tanto dentro quanto fora de campo. Tomara que continue assim e principalmente que ele continue fazendo esses gols, né, inclusive no jogo de ontem, que eu acho que ele nem teve uma atuação tão boa assim. O lance do gol ele claramente não queria mandar a bola ali, mas foi perfeito, né, uma finalização fraquinha de canhota ali no cantinho, que foi o suficiente para a gente conquistar esses 3 pontos e seguir na ponta da tabela. E o goleiro Rafael Cabral tem sido criticado por alguns torcedores após o jogo. Ele não teve culpa no gol do Uberlândia, mas não teria passado segurança em outros lances da partida, com um erro grave de passe na saída de bola e alguns posicionamentos questionáveis que poderiam ter sido castigados por um adversário mais qualificado. E essa questão do Rafael Cabral não passar segurança, eu acho importante a gente pontuar que isso é um negócio muito subjetivo, né? Porque o que é o goleiro passar confiança para a torcida? É basicamente atender determinada expectativa. E eu acho que as expectativas que muitos torcedores estão fazendo têm ainda muito a ver com a questão da saída do Fábio, né? De uma certa chateação pelo Fábio ter saído e uma imagem de que o Fábio não tomaria esse gol, de que o Fábio pegaria essa bola. Coisa que, gente, não corresponde à realidade. Nas últimas temporadas o Fábio cometeu várias falhas, teve também grandes defesas, é fato, né? Mas o Fábio não era um goleiro infalível como muita gente tem feito parecer. E no caso do Rafael, eu concordo que tá faltando para ele uma grande atuação, né? Aquela partida em que ele faça ali defesas espetaculares, como por exemplo o Denivis fez no jogo aí contra o Tombense, né? Fez ali especialmente uma defesa na cabeçada do Daniel Amorim, que foi muito boa. O Rafael Cabral não está cometendo grandes falhas, mas aquele lance do primeiro tempo de ontem, que o Lucas Coelho bate de longe, ele parecia realmente muito mal posicionado, aquele lance que ele erra ali uma saída de bola com os pés também, tem coisas que o Rafael precisa melhorar para passar essa tal confiança. E acho que ainda mais importante para isso é o Rafael adquirir confiança, né? Porque convenhamos, ele vinha no banco lá no Reading da Inglaterra, ele não estava jogando, então certamente ele também está precisando retomar aí essa questão da confiança no próprio jogo. Teve até uma pessoa que comentou na live ontem que estava dizendo que achava o Rafael confiante demais. Eu acho que não é o caso. Essa questão de sair jogando com os pés é algo que o treinador pede para qualquer goleiro que jogue, então o Rafael precisa fazer isso sim, precisa estar à disposição, mas o que eu acho que está faltando para ele é essa questão, né, de fazer aí um grande jogo, quem sabe não seja na partida da Copa do Brasil, até no clássico contra o Atlético, mas para que ele possa ganhar a confiança e assumir essa camisa 1 do Cruzeiro de uma forma mais inteira, digamos assim, e que a torcida não fique perseguindo o Rafael porque, por exemplo, prefere o Denivis. Eu acho super de boa você preferir o Denivis, ou preferir o Gabriel Brazão, ou preferir qualquer outro goleiro. A questão é, se é o Rafael que está jogando, vamos apoiar o cara, né? Não tem por que pegar no pé dele. Até porque se você pega no pé do Rafael
entra o Dennis e o Dennis também comete uma falha, aí você vai ficar pegando no pé do Dennis? Vamos parar com isso, né, velho? Vamos tentar dar força pros caras aí que estão ajudando nesse momento do Cruzeiro, e até agora o único jogo que a gente não venceu na temporada foi aquele que a arbitragem nos operou. Então vamos com calma, gente, vamos dar um tiquinho de força pro time também. E pra fechar, o Cruzeiro perdeu uma ação judicial referente ao lateral direito Vitinho e foi condenado a pagar mais de 2,5 milhões de reais para a empresa Albury Dade LCC, para tentar explicar um pouco essa dívida que foi noticiada aí pelo Globoesporte.com. O Cruzeiro fez um acordo com essa empresa em 2017, na época do Gilvan de Pinho Tavares, em que essa empresa pagou ao Cruzeiro um valor de 30 mil euros para viabilizar viagens para disputar campeonatos de base na Holanda e no Japão. E o pagamento seria que a empresa receberia 20% de alguma eventual transferência que os jogadores envolvidos nessa excursão. Se o Cruzeiro negociasse algum desses atletas, a empresa teria direito a 20% da transferência. E foi o caso do Vitinho, né, que no meio de 2018 foi negociado com o Cercle Brugge da Bélgica. Então agora o Cruzeiro foi condenado a pagar aí esse percentual, que pela cotação da época dá 440 mil euros, isso vai passar de 2,5 milhões de reais. É uma ação que tá rolando já há alguns anos, né, e a mim, pelo menos, soou muito suspeito, tá? Uma empresa viabilizar 30 mil dólares e você dá como forma de compensação 20% de uma possível transferência de uma série de jogadores, me pareceu um negócio meio estranho, né? Uma negociação que é bem lesiva ao Cruzeiro. Fato é que teve muita negociação suspeita no Cruzeiro nas últimas temporadas, isso não aconteceu apenas na gestão do Wagner Pires, né? Na época do Gilvan também teve muita transferência mal explicada para a chegada de jogadores, e nesse caso aí um contrato também que me parece bem lesivo ao Cruzeiro. A defesa do clube tentou ainda inviabilizar essas cobranças, até porque não era mais permitido que agentes fora do futebol tivessem percentual de jogadores, mas o Cruzeiro perdeu na justiça e parece que vai ter mesmo que pagar. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!